alcoolismo é uma doença que atinge cerca de 13% da população brasileira. Dados mostram que o Brasil é o quinto país com maior número de mortes ocasionadas pela ingestão de bebidas em todo o continente americano, com quase 80 mil óbitos registrados. No Olha o que ele fez comigo de hoje, falaremos sobre essa triste realidade, mas de um ângulo diferente. Aqui há sempre uma saída e ela atende pelo nome de Jesus Cristo. Confiram e sejam grandemente abençoados. Uma vida muito conturbada, era uma vida totalmente arrasada. Eu cheguei a ficar alcoólatra. Eu fico emocionado de falar porque... Era muito ruim, né? Porque até o cheiro dele já estava ficando ruim. Às vezes ele chegava, eu dormia no sofá porque eu não aguentava ficar do lado dele. Eu bebia tudo. Todo dia. Na hora que eu acordava, eu já começava a beber. Quantas vezes eu fui trabalhar 6 horas da manhã, aí pegava pedia um cafezinho, mas pedia uma bebida quente, todo me tremendo, não conseguia me pegar no copo. Ele acordava para beber, dormia para beber. Eu pensei muitas vezes em deixar. Era dentro das favelas, era nos bares, era o melhor lugar para mim. E dentro de casa era mal-humorado, não tinha prazer em nada. Às vezes ele reclamava que o meu filho não gostava de sair com ele, o mais velho, mas o garoto, mãe, meu pai só sabe ir pra botiquinha, eu não gosto. Não é que eu não gosto dele. O pessoal gostava muito do meu trabalho. Mas aí depois eu estava desempregado, voltei para esses antigos empregos, mas a notícia tinha se espalhado que eu já era alcoólatra, não conseguia parar de beber, aí eles falavam um motivo que não tinha vaga e eu não conseguia mais emprego. A vida de Antônio não ia bem e isso se refletiu no campo profissional. O pastor Jaime de Amorim Campos, esse grande homem de Deus, passou por uma experiência semelhante. Chegou um momento então que eu tremia, eu comecei a ter abstinência, se eu não bebesse eu ficava, quebrei tudo, quebrava tudo dentro de casa, aí minha vida se tornou um inferno mesmo. Eu trocava a noite pelo dia, já não tinha horário, porque o pinguço, o alcoólatra mesmo, ele não tem horário. E, por exemplo, 10 horas da manhã você não está bêbado. Aí ele dorme até as 9 da noite. 9 da noite ele acorda, ele vai passar a madrugada. Aí ele acorda 1 hora da manhã, 2 horas ele desce. Aí eu virei o alcoólatra mesmo. Eu fui alcoólatra, não alcoólatra de dia de semana, não. De dia, de noite, de madrugada. A qualquer hora eu fumava. E isso trouxe o quê? Consequências para a família. É uma exclusão social muito grande. A exclusão social citada pelo pastor Jaime não atingiu Antônio, que apesar do voto de confiança, continuou preso ao vício. Até a minha família falava, pô, não deixa, que dá pena, ele é uma pessoa boa. Satanás é ardiloso e conhece os pontos fracos do homem. Olha só o que aconteceu depois. Ele não chegou do trabalho, ele tinha dado a amnésia da bebida no trabalho e não conseguiu vir para casa, colocaram ele num táxi, deram o endereço lá da minha irmã e levaram ele para lá. Quando eu eu vi desempregado, eu fiquei com medo de deixar a família passar dificuldade, mas aí eu pedi a Deus uma direção. E quando foi um dia, eu parei sozinho assim, olhei para o céu, pedi que Deus me desse uma luz para mim continuar a minha vida, porque eu já estava pensando em virar mendigo, ou assim, no tráfico, virar um bandido. Eu nunca fui bandido, fiz assim, furtos, negócio de mercado, mas foi só por causa da pinga mesmo. Nunca fui também bandido, pelo contrário, era um mané, era um otário, porque fazia palhaçada para todos. No auge do desespero, o irmão de Antônio prega o evangelho ao casal. Ele conversou com ele, tudo direitinho, e eu falei para Deus que enquanto ele bebesse, a esposa dele eu não ia ser mais. Nesse dia eu falei, mas aí quando foi no dia seguinte nós fomos para a igreja, aí começou a transformação, tudo mudou. Numa semana eu fui liberto, fumava, já estava entrando para as drogas, mas graças a Deus eu me libertei de tudo. Aí fomos e graças a Deus foi muita mudança. 1 milhão de esposas, talvez eu não encontre uma igual a minha. Já estava nos dias de não aguentar mais, mas aí perseverou e eu hoje sou outra pessoa completamente liberta. Hoje parece 3 crianças dentro de casa. Eu, minha esposa e meu filho, é uma bênção, só alegria. Desde que a gente aceitou Jesus, não tem briga, não tem discussão, mudou mesmo tudo. Aí depois me tornei patrocinador. Eu também patrocinei meu filho. E assim, a vida dele também mudou muito. E assim, na minha também, né? Graças a Deus eu tenho meu trabalho, não falta serviço. Rapidinho fui promovido no trabalho.
comprei minha casa, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, varanda, área de serviço, garagem. Meu sonho de comprar um carro zero, comprei, graças a Deus. Hoje me sinto uma pessoa muito abençoada, muito respeitada no trabalho, em qualquer lugar que eu vou, que era o contrário de antes. Na minha rua, onde eu morava, ninguém acreditava que eu poderia mudar. E hoje sou, para a honra e glória de Jesus, uma pessoa abençoada. Satanás soube como mexer com a vida do Mauro. A falta de domínio próprio fez dele uma marionete nas mãos do diabo, até que nosso príncipe da paz, o fiel consolador, resolve entrar em ação. Minha vida antes era muita bagunça, muita balada, muita cachaça, muita mulher, bebia muito, jogava muito baralho. Era um instrumento na minha vida, porque ele saía sexta, chegava no sábado, aí passava mais o dia no bar do que em casa. Eu não tinha o domínio próprio da minha vida. Às vezes eu tentava parar. Eu nem sabia onde ele estava. Aí ele não me ligava também para me dar notícia, falar, mãe, eu estou em tal canto. Eu saía para a igreja, ele estava no mundo. Por conta dos vícios, Mauro torna-se um andarilho. Cabe à mãe o papel de intercessora para mudar a situação. Eu orava, eu pedia para Deus livrar ele, né, e aonde ele estivesse, trazer ele para dentro de casa na paz. Minha família era só sofrimento, né? Porque via eu naquela vida, e principalmente a minha mãe. Às vezes ela tinha até medo de conversar comigo e eu era uma pessoa agressiva. Às vezes a pessoa falava comigo, eu já estourava. Então para mim era sempre eu que tinha razão, eu era sempre o dono da verdade. Às vezes que eu nem conversava com ele, porque ele era muito nervoso. Ficava muito agressivo assim com a gente, mas minha conversa era com Deus. Chegava na empresa, o próprio gerente da empresa me chamava para conversar, porque ele sentia o cheiro da bebida de longe. Recebia o pagamento dia 20, no outro dia já não tinha mais o dinheiro. Recebia no dia 5 a mesma coisa, assim por diante. Não ajudava dentro de casa, porque o dia dele era só o bar. Ajudado pela irmã e pelo cunhado, ambos obreiros da Igreja da Graça, Mauro toma uma decisão definitiva em direção a Deus. Eu reuni toda a família, né, e passei para eles que estava mudando a minha vida, né, tal, que ia entregar minha vida para Jesus. E quando eu resolvi parar de beber, né, eu estava tomando uma última cerveja no bar, ninguém acreditou. O pessoal ficou falando, né, assim, quanto tempo que iria durar, né, a minha permanência na igreja. Até que o dia que ele falou assim, eu vou ir para a igreja, eu vou me converter. E eu falei assim, hoje se eu morrer, eu morro feliz. Fez 2 anos agora em julho que eu me batizei. Não é preciso morrer, Dona Geni, pois Deus quer que tenhamos vida e vida com abundância. Suas orações não foram em vão. No caso do pastor Jaime de Amorim Campos, o papel da mãe também foi fundamental. Ela me trouxe o livro Curar Enfermos, Expulsar Demônios. Ela já começou a ter um conhecimento. Ela levou o livro, eu li o livro, gostei, ia numa igreja, entrava, mas nem lembro. Se me perguntar quem era o pastor Sara Moreno, Sara Clara, eu não sabia. Até que em 83 eu tomei uma decisão e me firmei, mesmo foi em 83. Todas as campanhas que tinha aqui na igreja, eu sempre participava e tinha aquela convicção, apresentando a Deus o que eu queria para mim, que eu queria ter meu próprio negócio, que eu queria comprar o meu carro. Era o que eu mais queria. Deus sempre falava no meu coração, você é um vencedor. Eu assisti algumas vezes, né, o missionário falando sobre o patrocinador, e eu senti aquele desejo no meu coração de patrocinar. Aí eu fiquei naquela luta ali uns 2, 3 meses. Aí eu falei, não, dessa vez agora eu vou patrocinar em nome de Jesus. Eu abri essa empresa e eu não via assim a prosperidade ainda dentro da empresa. E a partir do momento que eu passei a ser um patrocinador, as coisas começaram a mudar. Eu tinha um faturamento X mensais ali e aquilo ali passou a triplicar aquele valor durante o mês. Ele hoje me dá carinho, é uma coisa que ele nunca fazia. Às vezes quando ele veio eu senti uma coisa, eu sinto que ele veio preocupado. Ele já gasta comigo ali para fazer um exame, que nada disso ele se importava. Hoje ele é uma bênção, graças a Deus. Caminhar com Cristo é a melhor coisa que podemos fazer. Deus restaurou os caminhos do Mauro, que de alcoólatra passou a servo vencedor. No caso do pastor Jaime, olha só o que aconteceu. Aí eles convidaram para ir no domingo na igreja, eu fui, já entrei na mocidade da igreja, aí me dediquei mesmo, me entreguei com tudo. O pastor demorava a batizar, eu demorei a batizar, mas não por minha causa que o pastor demorava mesmo, mas logo eu estava dirigindo a mocidade da igreja.
Em 84, para ter uma ideia, eu já fui para a Bahia para ser um obreiro lá. No final de 84, eu já estava dirigindo a primeira igreja, que era início. Eu dirigi Franca em 84. Voltei aí para o Rio de Janeiro, dirigi em 85 Pilares. Naquela igrejinha de Pilares, ali eu batizei. Sabe, com minha família, batizei meu irmão, ganhei meu irmão para Jesus. A minha mãe, eu batizei. Que minha mãe, ela fazia campanhas de oração, mas ela não era batizada. Eu que batizei a minha mãe em 86. Deus jamais faz acepção de pessoas. O mesmo pai amoroso que abençoou o ministério do pastor Jaime levou Mauro a mais uma vitória. Eu era empregado, de empregado eu passei a abrir a minha própria empresa. Hoje eu tenho a minha própria empresa. Eu tinha uma bicicleta velha para andar, hoje eu tenho o meu próprio carro. Ele hoje é um homem responsável, né? Porque naquele tempo, só Jesus na vida dele, né? Foi Jesus que fez isso com ele. Com Deus, a gente é mais do que vencedor. As bebidas alcoólicas abriram espaço para outros males que afligiram a Vera Lúcia. Mas o trabalhar de Deus nunca para. E um belo dia, olha só o que acontece. Em 1985, eu fui embora para o Rio de Janeiro. E lá eu comecei a me prostituir. Eu morei lá 3 anos. E eu fui embora para Minas Gerais. Chegando em Minas Gerais, eu continuei nessa vida que eu estava fazendo. E lá eu conheci um senhor que me conheceu numa casa dessa de prostituição. E esse senhor me tirou de lá. E ele veio ser mais tarde o pai da minha filha. Eu lembro que ela bebia demais. Às vezes ela ficava bêbada, trancava toda a casa, brigava comigo, me batia. Prostituição e álcool fazem parte da rotina de Vera Lúcia. Mas a palavra de Deus é clara ao advertir na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um saiba possuir o vosso vaso em santificação e honra. Deus já incomodava a Vera Lúcia, que seria aprovada algumas vezes. Em 1990 eu saí, não fui mais trabalhar com prostituição. Quando foi em 1996, eu fui trabalhar no Paraguai, trabalhar de sacoleira no Paraguai. Eu fui presa várias vezes por contrabando. Milhares de pessoas cruzam a fronteira entre Brasil e Paraguai em busca de produtos contrabandeados. As muambas vão de um lado ao outro e movimentam grande parte do comércio ilegal na região de Foz do Iguaçu. Tempos mais tarde, em Minas Gerais, Vera conheceu através de uma amiga a Igreja Internacional da Graça de Deus. E eu fui e comecei a frequentar a Igreja da Graça em Varginha. E daí mudei para o Mato Grosso. Quando mudou-se para o Mato Grosso, acabou abrindo um restaurante que não prosperou. Em dificuldade, ela para de frequentar a igreja. Daí eu já conheci meu esposo, né? Que ele trabalhava de caminhoneiro. Eu acredito que naquele tempo Deus já estava trabalhando tanto em mim quanto nela, né, na Vera? Eu peguei minha filha e dei para uma babá cuidar dela. E eu montei um prostíbulo. Aí eu fui morar com uma obreira. E aí, quando eu fui morar com essa obreira, ela começou a me ensinar a palavra. Começou a me explicar que eu devia limpar meu coração, que agora quem ia buscar pela minha família era eu, que quem tinha que lutar pela minha casa ia ser eu agora. E aí, a partir daí, eu comecei a gostar de ir na igreja. 8 meses depois, cansada da vida que leva, Vera decide pedir socorro a Deus. Quando eu entrei dentro do meu quarto, a minha Bíblia estava em cima da cama. Aí eu abri a Bíblia. Abriu em João 2. É o primeiro milagre de Jesus transformando a água em vinho. E Deus disse para mim assim: como eu transformei a água em vinho, eu vou transformar a tua vida. E eu me agarrei naquilo ali. Desde o dia que eu virei as costas do meu restaurante, eu fui para dentro da igreja. Nunca mais eu abandonei nenhum culto. Ela parou de beber, parou de fumar, aí parou de brigar tanto. Tempos mais tarde, Vera e a família mudam para Sapucaia do Sul. E a partir dali, Deus começou a restaurar a minha vida. Nós viemos para cá, aí nós casamos. E Deus sempre abençoou a nossa vida. Nunca nos deixou faltar nada, temos a nossa casa. Hoje nós temos o nosso carro, eu tenho uma loja. A partir dali, a minha família inteirinha começou a ter a consciência que precisava de Deus. Eu só tenho que dar graças a Deus, a Jesus Cristo, por ele ter me dado uma esposa que eu queria. Ele leu, ele sabe tudo. Então ele me deu aquela pessoa que justamente eu queria, que eu precisava na minha vida. E eu espero corresponder a tudo isso para ela,
mas primeiramente para Deus. Jesus para mim hoje é a coisa mais importante que existe. Eu só tenho adoração a Deus, só tenho adoração a Jesus e nada mais me importa na vida. Não tem dinheiro no mundo que faça eu voltar atrás ou que brilhe mais do que Jesus na minha vida. Da água para o vinho. Qual lição que fica disso tudo, Vera? Transformando água em vinho, dando ao povo a beber, mostrando sua glória, sua graça e seu poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder. Na Bíblia está escrito que é somente crer. Ele é maravilhoso e tem todo o poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. O drama do Gilson é impressionante. Esse próximo caso nos mostra como é importante o ministério do evangelismo. Eu, na época, eu bebia muito e, de repente, eu conheci determinadas pessoas e essas pessoas não eram muito certas, mas eu me envolvi com eles. Ficava em bares, bebendo e clonando cartões de crédito. A monstruosidade que eu sempre apliquei tá dentro da cela comigo, é um armazém. Eu que fiz refém, aqui sou aprendiz. Reflito como foi desonesto o que eu fiz. Aí, com o decorrer do tempo, eu fui aprisionado. Fui condenado, uma condenação de 4 anos e 2 meses, e fui para um presídio. E ali, diante dessa vida agoniada e sofrida que eu passara dentro desse presídio, sem ter ninguém para que pudesse me apoiar naquele momento, naquele instante, aí lá eu comecei a participar de uns cultos. E foi onde, mediante esses cultos, eu me fortalecia. Eu fui me fortalecendo a cada dia. Atualmente, existem quase 194 milhões de cartões de débito e crédito no Brasil. E um número cada vez maior de quadrilhas especializadas em clonar esse tipo de material. Gilson se acerta com a justiça dos homens e, na cadeia, durante a reclusão, conhece as verdades bíblicas. Aí foi onde que eu fiz um culto, e esse culto era uma campanha A Chave das Portas Abertas. Foi aonde aí eu procurando por esse Deus puro, vivo e verdadeiro, e esse Deus me mostrou aquele caminho. E nós fazemos a evangelização do presídio, já fizemos batismo lá, e eu conheci ele numa quinta-feira, eu estava pregando e ele estava assim, né, muito emocionado. A Igreja Internacional da Graça de Deus ia lá com seus obreiros e com os pastores, aí eu me batizei lá, dentro da prisão. Então a gente leva a Bíblia, dá a Bíblia para eles e tudo, e ele ficou responsável, o pessoal lá do presídio. Após conhecer a palavra, Gilson ora para ter a liberdade. E caiu exatamente no Salmo 30, versículo 5, que a palavra se dizia: porque a sua ira dura só um momento a seu favor nesta vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E pela manhã, realmente foi aquela alegria tão grande, de uma emoção muito grande, que Deus me honrou e abriu as portas daquela cadeia, e onde eu adquiri a liberdade diante do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu clamava de dia e de noite, pedia, fazia as minhas vigílias, fazia os meus jejuns, e Deus me honrou, me concedendo essa liberdade, onde hoje eu me encontro liberto. Até me emociono quando eu vi entrando na igreja, né, que me procurando, abraçando. Foi muita glória que eu dei para o Senhor. Tu és a força que há em mim, fonte de luz que ilumina o meu ser. Hoje eu frequento a igreja, nos cultos. Sempre está na igreja. Agora, todos os domingos, nas campanhas, ele está sempre na igreja. Quando ele não está de manhã, no primeiro culto, ele está no culto da tarde. Quando ele não está no culto da tarde, ele está na noite. Mas ele não falta, é assíduo mesmo na igreja e transformado. Ele foi uma transformação muito grande. Eu estou nesse caminho do Senhor. Eu agora, daqui para frente, eu não largo a mão desse Deus. Eu estou nesse caminho desse Deus, verdadeiramente. Pinga, cerveja, essas eram as companheiras do Geraldo, que chega a entrar embriagado na igreja. Uma febre interna quase ceifou a vida dele, até que finalmente esse irmão resolve convidar Cristo para entrar no barco. Vamos ver o passo a passo dessa libertação? Eu bebia na base
4 ou 5 cervejas por dia no normal, fora uma pinguinha que descia. E às vezes eu chegar na casa dele, ele só tá no boteco. Eu falei, meu Deus, não é isso que eu quero pra mim. Que eu tava indo na igreja, a primeira vez ele foi bêbado, a segunda vez também, né? Mas eu não chamei atenção, não falei nada. Simplesmente abaixei a cabeça, orei e entreguei ele nas mãos do Senhor. Um belo dia, eu cheguei em casa, deu vontade de ir no banheiro, eu fui urinar, aí a urina saiu da cor de café. Eu fiquei preocupado com aquilo. Marquei a consulta, o médico fez uma bateria de exame comigo, fez exame de urina, exame de sangue e tal. Quando foi às 16 horas, o médico me chamou. Cheguei lá e falou assim, tem algum parente seu que tem hepatite ou diabetes? Falei, não. Toma remédio controlado, alguma coisa? Falei, não. Aí ele pegou e falou assim, então você contraiu um vírus da hepatite A num copo mal lavado em algum bar. Aí eu fiz isso com a dieta 40 dias. Quando eu senti que não estava sentindo mais dor nenhuma no fígado nem no rins e tal, eu voltei a beber devagarzinho. E o diabo é tão astuto que eu nem lembrei disso da dieta que o médico falou comigo. E eu entrei naquilo, na cerveja, no churrasco. Me deu febre interna. Nessa febre interna que me deu, eu vou no hospital. Você vai no hospital? Vou. Por quê? Estou sentindo uma febre interna aqui, o negócio está meio errado. Eu desci lá no hospital como se fosse um senhor de idade com mais de 120 anos, andando devagarzinho. A única coisa que o moço da portaria perguntou seu nome, eu falei Geraldo. E na hora que ele me perguntou o que eu estava sentindo, não senti mais nada. Tinha uma maca, eu fui para a maca. E quando eu voltei assim, eu estava lá dentro. E me perguntou assim, Geraldo, eu falei, sou eu. Como é que você está? E eu falei, graças a Deus, estou bom. Graças a Deus, está bom? É, porque a dor foi embora. E ela já tinha me dado um conselho, Geraldo, para de beber, você vai embora e vai ficar tudo aí. Depois de receber alta, Geraldo vai para casa com a mensagem na mente. Quando foi de madrugada, eu acordei assustado. Como que alguém tinha batido no portão ou batido na porta. Eu acordei e fiquei prestando atenção assim se alguém ia bater. Aí não bateu não. Aí veio aquela voz no meu ouvido, você não fez a sua oração para dormir. Aí eu peguei e levantei, sentei na cama e fiz uma oração breve. Senhor Jesus de Nazaré, obrigado pela libertação minha no hospital. Falei, Senhor, se o Senhor curar meu fígado e meu rins, a partir de agora, nunca mais bebida alcoólica na minha boca. Aquela dor parou na hora. Falei, Senhor, obrigado por tudo. Maria Sueli agradece pela transformação do marido. Durante um ano, né, ele na casa dele, assim, e eu aqui, né? E a gente tinha feito um propósito de aquele projeto de vida. E naquele projeto de vida, eu coloquei para ele que Deus realizasse, né, o sonho do casamento, que a gente queria, né, consertar a vida da gente, que eu queria casar, e ele também queria, né? E durante esse projeto, dentro do ano que a gente fez o projeto, aí foi realizado o casamento. E graças a Deus, em nome de Jesus de Nazaré, a minha saúde dobrou do que era antes. Transformado. Outra pessoa mudada. O Senhor muda qualquer situação. Com Ele ao lado, o homem sempre navega em águas tranquilas. Eu sei que o porto longe está, mas muito em breve irei ancorar. Eu sei que Jesus declara, eu sei que Jesus no meu barco está. É Ele quem pode, é Ele quem pode esse mar acalmar. Então grite bem alto por Ele, declare. Foi quando eu gritei, vem me ajudar. Jesus vem andando sereno e mansinho sobre o mar. Entrou no meu barco, estendeu suas mãos e fez tudo acalmar. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Aleluia! Como a palavra tem sempre a resposta necessária para nos trazer a paz. E o que o Caminho Santo tem feito na sua vida?
Conte-nos pelo e-mail canaldasnovelas@ongrace.com. Fiquem na paz de Jesus. Um abraço. Tchau, tchau.